Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar como a gente pode estar trabalhando com a UART do microcontrolador CH32V003. Hoje já não é mais aquela UART via software, que eu já tinha demonstrado em vários vídeos anteriores. Hoje se trata do periférico da UART via hardware do microcontrolador. A UART via software, ela é muito boa porque exige muito poucos recursos do microcontrolador. O microcontrolador não precisa ter o periférico UART via hardware. Então, aquele microcontrolador pequeno que não tem, você pode adicionar o UART a ele facilmente, devido a ser um protocolo muito simples. Mas o hardware é muito bem-vindo quando você precisa de uma velocidade alta, de uma confiabilidade mais alta. Por isso que é interessante saber operar a UART via hardware. A UART via hardware do CH32V003 como a família da WCH e também famílias da ST, da STM, é o periférico mais simples de se configurar. Você apenas vai configurar os pinos de TX e RX. Se você quiser o clock, porque o módulo é USART, universal, síncronos, assíncronos. Então ele pode ter um pino de clock para você trabalhar. Se você quiser usar o pino de clock, configure o pino também. A seguir, o que a gente vai configurar? O baud rate. O baud rate eu vou demonstrar para vocês como configura. Depois você ativa a recepção e a transmissão. E depois você ativa o módulo. E aí você já pode passar a trabalhar com o módulo usando as flags também, se você quiser, para facilitar o trabalho. Bom, o hardware de hoje é simples. É o CH32V003, TX-RX conectados e 4 LEDs, RGB e amarelo. Então, é um setup muito simples. Os LEDs estão no 1, 2, 3 e 4. Eu já deixei a base pronta para adiantar o processo. Aqui já tem o debug.h, poderia ser também o CH32V00x.h, a biblioteca padrão, a IO driver para a gente configurar as entradas e saídas, que é o arquivo que foi desenvolvido aqui no canal. Então, beleza. Aí o System Config, o sistema inicia. Eu vou colocar uma observação aqui, ó. Por que essa observação aqui? Porque isso aqui é muito importante. Vocês vão ver por quê. Aqui meu save time, para não correr o risco de brincar o microcontrolador. E aqui a configuração dos pinos. Do 1 ao 4 no porte C, saída de 30 MHz push-pull. Aqui vem a diferença, ó. Os pinos da UART estão no D5 e D6. Então, D5 é TX e D6 é RX. Só que qual a diferença? Aqui a gente está 30 MHz, saída push-pull. Aqui a gente está em 30 MHz, saída push-pull de AF. AF significa o quê? Função alternada. Quando a gente está trabalhando apenas com a GPIO, é só saída push-pull. Quando a gente está trabalhando com qualquer periférico, seja a UART, a SPI, a I2C, o timer, saída de PWM do timer, sempre a gente vai ter que colocar AF. Por quê? Para passar o controle da GPIO para o periférico que vai operá-la. Se você deixa em GPIO comum, vai funcionar apenas com um GPIO e o periférico não vai conseguir acessar o pino. Então você tem que colocar obrigatoriamente AF, saída push-pull de função alternada. Bom, então a gente vai vir no nosso manual de referência agora. Naquela configuração ficou faltando mais uma configuração. O que seria? Configurar, ativar o clock do periférico ART. Por quê? O ART é um periférico e todos os periféricos vêm desabilitados por padrão do clock, então você tem que ativar o clock. Para fazer isso, você vai no manual de referência, na aba RCC, e aí você vai nos registradores, e aí você vai achar o Peripheral Clock Enable. Peripheral Clock Enable. Esse segundo aqui, ó. Por que esse segundo? Porque esse segundo tem esse bit 14 aqui, ó, que é USART 1 Enable. Se tivesse mais USARTs, estaria aqui.
Então é o bit 14 que a gente tem que setar desse registrador. A gente copia o registrador. Bom, essa configuração, o que eu recomendo? Você fazer antes de tudo. Sempre ative os clocks antes de tudo. Então por isso que eu vou pôr lá em cima, que fica perto do System Init. Você faz a setinha e aí você vai setar o bit 14. Então você ativou o clock e tem os pins configurados. Então beleza. Agora a gente vai lá no módulo USART. A gente vai vir no capítulo da USART. Capítulo 12. 3 megabits por segundo. Esse é o máximo que esse periférico desse microcontrolador aceita. Alguns outros microcontroladores aceitam 10 mega, 8 mega, velocidades muito altas. Mas lembrando que a partir de 400 kilobits já é uma velocidade já consideravelmente alta. A maioria hoje ainda usa 115, 200. Eu geralmente uso 921 e 600. Stop bits configuráveis, você pode fazer ou um stop bits ou dois ou meio. Isso é importante para quê? Para protocolos específicos, porque a UART é muito versátil, apesar de ser um modo de transmissão mais antigo que são um dos primeiros, né? Ela é muito versátil, porque ela pode ter velocidades altas, ela é um protocolo muito simples de se entender e ele pode ser usado para MIDI, DMX, o hash comum, pode trafegar em 485, pode fazer vários protocolos diferentes, pode ser LIN, que é uma rede automotiva. Aqui, como eu disse para vocês, ó, suporta LIN. Essa LIN é uma rede automotiva. Mas eu não vou explicar isso aqui porque não é a minha área. IRDA é uma configuração via infravermelho. Você pode fazer uma configuração via infravermelho, mas não é um protocolo NEC, é um protocolo específico aqui. E aí você tem também, você pode usar o ART para ler smart cards. Smart card é cartão de banco, smart cards comuns, aqueles cartões com chip, né? Só que não é cartão, você não vai conseguir ler um cartão de banco que tem as informações dele. No máximo, você lê o post dele. Então você consegue até ler o post. Que o post é o que? Ele acabou de ligar, ele enviou informação. Então você sabe que ele está funcionando, mas não consegue ler nada porque ele tem um protocolo proprietário específico e bloqueado. Tem o suporte ADMA para fazer transferências sem o processador e suporta interrupções. Isso aqui é interessante. Chega um byte, você chama o callback da recepção e não precisa ficar toda hora perguntando ali, né? Aqui é o diagrama de bloco. Aqui, ó, ele mostra apenas um registrador de dados, RData. Esse registrador serve tanto para gravar, ou seja, para mandar um byte, como para receber. No mesmo registrador você faz leitura e escrita. Mas como? Não vai confundir? Não, não vai confundir. Por quê? Quando você escreve, você só escreve em um registrador interno. Quando você lê, você só lê do outro. Você nunca lê do que você escreveu e você nunca escreve no que você lê. Então, isso aí tira uma confusão, porque no início você pensa, ué, mas só tem um. Era para ter um de TX e um de RX, né? Mas um faz o papel dos dois. E aí é muito interessante você saber o seguinte: quando você lê um byte que chegou, você tem que salvar ele. Se você não salvar, você leu e não salvou, o que vai acontecer? Ele vai sumir daqui. Então ele só pode ler uma vez. Aqui, o que a gente vai ter? Aqui é muito importante. Ó, você põe o byte aqui para transmitir. No momento que você pôs o byte para transmitir, ele vai passar para o shift registro que vai mandar via o pino. Então, para mandar um outro byte, você tem que esperar o byte que está aqui ser transferido para cá. E aí você pode colocar um outro byte aqui imediatamente, que aí ele vai em sequência de novo, entendeu? E aí aqui tem uma flag para dizer isso para você. No RX, você vai ter uma flag também. No momento que chegar dados aqui e passar para cá, vai informar que chegou dados. Você leu, caiu a flag, chegou um outro, e aí vai assim subsetivamente. Aqui é o bloco de saída, TX, RX e o clock. Esse clock é muito interessante porque você já pode usar o ART para
conversar um micro com outro, de repente uma placa você tem vários microcontroladores independentes fazendo funções diferentes. Então você pode usar a UART para isso. E tendo o pino de clock fica melhor ainda, porque aí fica praticamente síncrona com um protocolo muito simples. Esse flow control aqui é coisa de comunicação de molder antiga, não vou detalhar sobre isso. Aqui está o pino de clock, ó. Então é esse pino que você pode usar para ir junto com o TX ou com o RX. Aqui são vários registradores que têm as funções bem descritas lá no capítulo dos registradores. Aqui é a parte do clock. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter esse bit aqui, ó, TE e RE. Habilitação de transmissão e habilitação de recepção. TX e RX. A função padrão que vem no projeto padrão da WCH só vem com TX, ela não vem com RX. Por isso que é interessante você saber configurar, porque de repente você está tentando receber um dado, não consegue, mas por quê? Você está usando a biblioteca padrão e ela não ativa a recepção. Então isso é interessante você saber. E aí, aqui vai ser o clock. O clock do sistema vem aqui, passa pelo divisor e vai para o transmit e para o receiver. Então, beleza. Esse /16 aqui é uma configuração interna. E também vocês vão ver que é o seguinte. Você vindo no capítulo Baud Rate Generator, você vai ter essa fórmula aqui. Ó. Essa fórmula aqui, teoricamente, ela vai te dizer como você vai ter que fazer a configuração no registrador de Baud Rate. Que seria o clock do sistema, no nosso caso 24 MHz, se não for é 48. E aí, tá aqui, ó, usart div. Essa usart div aqui, ela tem uma parte que chama que é um inteiro e outra que é um resto. Na verdade, eles chamam de mantissa e um nome que a gente vai ver para frente. Só que qual é a diferença? Se você não configurar esse resto, que são os bits menos significativos, você vai ter um erro de 0,16%. É muito alto isso? Não, porque o erro máximo tolerado é 3%. Então isso aqui é irrisório. Então não compensa perder tempo com essa fração. A não ser que seu protocolo exija muita segurança, um produto de médico, de saúde, né? Então, beleza. E aí, o que diz? Você tem que multiplicar isso aqui por 16. Só que se você fizer isso, não vai funcionar. Eu já te digo isso, já te adianto. Não vai funcionar. Você vai ignorar esse vezes 16 aqui e vai pôr apenas usart div. Essa usart div vai ser o quê? A frequência que a gente vai querer. O que é a frequência? É a quantidade de bits por segundo. Então, assim como o timer, a gente faz a configuração, que pode gerar uma frequência, o que a gente vai colocar? 48 MHz dividido pela frequência que eu quero. A frequência, quantidade de hertz por segundo. O bit rate, o que seria? Quantidade de bits por segundo. E um bit equivale a 1 Hz. Então, se você configurar como sendo uma frequência, vai bater com o bit. A gente vai ter aqui o registrador de status. O registrador de status vai trazer para a gente algumas flags que a gente pode usar. TXE. Aqui, ó, Send Data Registering Bit Flag. Então, o que isso aqui diz? Você coloca um byte no registrador de TX, no registrador de dados. No momento que esse registrador passar para a linha de transmissão, esse bit sobe, indicando que eu já posso colocar dados ali. Então, você pode usar isso aqui para saber no momento exato que você pode mandar um novo byte. E aí você vai ter aqui, ó, RxNE. Esse RxNE aqui, ele vai para 1 quando chegou 1 byte. Então você sabe no momento exato que chegou 1 byte. E aí você lê. Esse idle aqui, ele informa quando a linha está ociosa. Eu estou usando esse idle aqui
para me informar quando termina um pacote. Então, assim, eu posso receber mais de 1 byte. Posso receber um pacote e eu sei exatamente quando ele terminou. Só que isso aqui tem uma fórmula para você usar. Primeiro, você vai ter que fazer uma leitura no registrador de dados. Na verdade, tem uma sequência. Você vai ter que ler se chegou ao byte, depois fazer uma leitura no registrador de dados, e aí você lê isso aqui. Por que essa sequência? Porque idle aqui seria a linha em nível alto o tempo todo. Só que esse registrador aqui não monitora a linha. Ele não monitora a linha. Então, por isso que tem essa especificação. Aqui, ó, usaste data R, é aqui que você vai colocar os seus dados. O baud rate, onde você vai colocar o valor. Aqui, como eu disse, uma notícia seria um inteiro, né? E a fração, que é o resto que sobra. Se você quiser 0% de erro, coloque aqui. Se não colocar essa divisão, vai ter um errinho de 0,16%, que é irrisório comparado com o limite de 3%. E aí os registradores de controle, de interrupção. Mas então agora vamos passar para a configuração. Então depois que a gente configurou o nosso clock, configurou os pinos, agora eu vou configurar o baud rate da UART. Atribui o que? Ou você pode colocar 48, que é 48 MHz, que é o clock do sistema, ou você pode colocar System Core Clock. Tanto faz. Se você já sabe de antemão o clock que você está trabalhando, coloca o clock. Agora, se você não sabe, porque isso aqui é uma função, ó, isso aqui gasta mais memória. Então, você pode substituir isso aqui simplesmente pelo clock 48.000.000, que é 48 milhões. Dividido pelo quê? A velocidade. No nosso caso, 921.600. O próximo passo que a gente tem que fazer agora, ativar tanto a recepção como transmissão. A gente vem nesse registrador aqui, ó, bit 2 e 3. Transmitter Enable, ou seja, ative o transmissor. Receive Enable, ative o receptor. A biblioteca padrão da WCH, naquele projeto comum que abre toda vez que você cria um projeto novo, só vem com o Transmit Enable. Aí você tenta receber, não sabe por que não chega nada. Porque o bit 2 não vem setado. Quando for de mesma operação, ou seja, 7, se for 7 os dois, eu posso fazer isso aqui, ó, 2 e 3. Não preciso fazer duas linhas de instruções. Quando for 7 e reset, eu tenho que fazer uma para 7 e reset. Se for tudo reset, posso fazer isso aqui também. Próximo passo, ativar a UART. Como que a gente vai fazer isso? Tem um bit específico para isso. Usar Enable Bit. Então esse bit aqui ativa. Se você fez toda a configuração e não ativou o bit 13, não vai funcionar nada. Eu vou fazer ele separado, só para não ficar confundindo, mas como é o mesmo registrador, poderia colocar aqui também. Bom, então resumindo, ativei o clock no periférico da UART, configurei os pinos RX e TX para saída de função alternada, push-pull de função alternada, isso é muito importante. Configurei o baud rate, configurei a recepção, ativei a recepção e transmissão, liguei o módulo. Agora eu já posso começar a escrever e ler dados do registrador de dados da UART. Para isso também eu vou precisar de ficar checando algumas flags para saber o momento que chegou, o momento que parou de chegar, o momento que eu posso transmitir um byte. Pessoal, o que eu recomendo para vocês depois que você termina de configurar os ART? Mandar um byte inicial. Para que a primeira informação que você for mandar ela não ser um lixo, não começar como lixo. Então, mande alguma coisa para iniciar a usar. Eu vou mandar um caractere return, ele pula uma linha. Então, beleza. A partir daqui você pode trabalhar com ela do jeito que você achar mais conveniente.
Bom, depois disso, da WASP configurada, funcionando direitinho, você mandou um byte inicial. Agora você pode mandar os seus pacotes. Só que é o seguinte, sempre que você for mandar um byte, você tem que verificar se não está ocupada, se já não tem um byte sendo transmitido, senão vai dar problema. E aí, você vai fazer isso como? Você vai verificar uma das flags. Bom, e qual seria essa flag? A gente vai ir no nosso registrador de status, vai copiar, e o TXE, então bit 7. Enquanto esse bit estiver em 0, significa que eu não posso mandar bits. No momento que ele subir, ou seja, o dado foi transferido para o shift register. Então, o registrador de dados já está livre. Se ele subiu, está livre. Então, tem que verificar enquanto ele estiver em nível 0. No momento que ele subiu, eu posso mandar dados no registrador de dados. Eu vou colocar já entre aspas, porque eu preciso negar isso aqui. Ou seja, enquanto estiver ocupado, eu paro aqui. No momento que desocupou, eu posso escrever mais um dado. E aí, para cada byte, eu tenho que fazer isso aqui. Então, beleza. Agora eu vou abrir com 3, 921 e 600. Vou jogar para lá. Vou compilar e já fazer o download. Vamos ver. Fiz o download. Olha lá, boot. Corretamente. Então, está funcionando, tudo configurado certinho. Se você quer fazer uma função que já envia tudo isso aqui, você pode fazer a função. Já tem a função printf que funciona muito bem. Se você estiver usando as bibliotecas padrões da WCH, se você configurar desse jeito aqui, você já pode usar a função printf. Com certeza a gente vai ver boot e depois hello. Boot, hello, ok. Então ela já existe e funciona muito bem. Você pode pôr números em hexadecimal, em decimal. Funciona muito bem, mas se você quiser fazer a sua, por que print? Porque aqui não está formatado, é apenas um print de texto comum. E como é texto, o delimitador é o caractere /0. Eu vou pôr 16, porque eu não sei o tamanho do texto que você quer enviar, né? Então 16 e igual a 0, enquanto t na posição de i for diferente do caractere, diferente de 0. /0 é a mesma coisa, na verdade 0. /0, caractere /0 é a mesma coisa de 0. Sempre checo para ver se está livre. Se estiver livre, eu coloco dados ali. E aí, qual dado? T na posição de i. Sonalizele /r/n. Beleza. Acho que não vai caber, então eu vou estender aqui, ó. Vamos ver se ela vai funcionar corretamente. Compilou sem erro, sem avisos. Fez o download. Olha lá. Corretamente. Perfeito. Teste, switch, usar, módulo, personalizado. Beleza. Então funcionou corretamente. Isso aqui eu não vou deixar disponível, porque isso aqui você pode implementar do seu gosto. Se você for baixar algum pacote que eu estou fazendo, então melhor você usar a WASP-printf comum. Isso aqui é só caso, por exemplo, aqui ó, já não vai ser mais texto, já vai ser um pacote. Então, ó, o art frame, que aqui agora eu já não tenho o meu caractere /0, porque não é um string, é um pacote que eu vou mandar para um outro microcontrolador, para um software no computador que não vai receber um string, vai receber dados brutos mesmo. E aí, aqui a condição vai ser, enquanto o i for menor que size, ou seja, vai rodar de size de 0 a size menos 1. E aqui é a mesma coisa, pack na posição de i. Então, beleza. É assim que você cria uma função para enviar um pacote, seja para o outro microcontrolador, seja para um computador, para onde você quiser enviar. Então, basicamente é isso. A recepção. A recepção, você vai fazer o seguinte, você vai ter que ficar checando a flag de recepção. Eu já tenho esse exemplo pronto aqui, que eu já deixei para adiantar a vida.
você checa o bit 5 aqui, ó. Antes você checava o 7 para ver se já está na hora de enviar. Agora você vai ver se chegou alguma coisa. Se chegou alguma coisa, eu armazeno esse dado numa variável ou num buffer. Lembre, se você ler e descartar, o que estava aqui perdeu. Então ele só pode ler uma vez. E aí você interpreta do jeito que você quiser. Se recebeu 0, Alt DR igual a 0. Beleza, desliga tudo. E aí eu espero o idle. Lembra que eu disse para você, se você está lendo um pacote, para ler o idle, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler se chegou, depois eu tenho que ler o dado que chegou, depois eu leio o idle, senão o idle pode não funcionar. Como aqui já está dentro desse ciclo, então ele já é automaticamente, eu posso verificar o idle. Se você não quiser usar o idle, o que você pode ver? Hein? Você pode travar negando isso aqui, ó. E aí você verifica se enquanto não chegar nenhum byte. Se dentro de X tempo não chegou o byte, você sai. Isso aí é um timeout, que é muito interessante. Você gasta um timer para isso, mas é um recurso muito interessante. Você não precisa gastar, você pode criar uma função de timer que incrementa uma variável. Incrementou mais de tempo, então timeout, saiu. No terminal serial do Moreover, quando você digitar nele, dentro dele, clicou nele e digitou, não vai mostrar nada, mas ele vai estar mandando. Você pode mostrar fazendo um eco, só que aqui não é interessante, eu não vou colocar eco, para ficar mais simples. Eu vou digitar agora ó, R. Ligou. G. Acendeu fraquinho, mas tá aceso. Ó. Opa. Deixa eu colocar aqui de novo. B. Azul. Beleza. Y. Yellow. Ok. 0. Então está funcionando corretamente. Deixa eu só ativar o verde sem o papel. Green. Então, beleza. Então está funcionando corretamente, ó. Verde, 0. Verde, 0. Verde, 0. Red, 0. Red, 0. Blue, 0. Blue, 0. Yellow, 0. Yellow, 0. Então está funcionando corretamente, ó. RGB, Y. Bom, pessoal, no vídeo de hoje foi isso. Foi apenas para demonstrar como você pode estar trabalhando com o módulo UART do CH32V003, assim como toda a família da WCH. Você apenas altera o ART1 para a UART que você está trabalhando, configura os pinos específicos e é assim que trabalha com a USART. E aí você pode receber tanto um byte como um pacote. Você pode transmitir apenas um byte, mais um pacote inteiro, uma string. Aí vai da sua criatividade de como você vai implementar isso. Então no vídeo de hoje foi isso. Curta, comente, compartilhe. Se gostou, dê sugestões aí nos comentários. E até o próximo vídeo.